Você viu lá a oferta lá embaixo. Todos colocaram lá dentro. Tô vendo, eles dizem no isso, computador o nome das pessoas. Dizem lá, quando o nome da pessoa, o quanto é que essa pessoa dizimou no mês. Você fica com pena quando você bate o olho e vê que aquela pessoa, de repente, é necessitada, precisa desse dinheiro. Ou você acha que é um custo-benefício que vale a pena? Não. Por que a pessoa necessitada atrai? Comecei minha aventura no Tabernáculo dos Profetas, uma igreja da zona leste de São Paulo. Lá, o pastor Gilson é chamado de apóstolo. De cara eu saquei. Igreja rica, fiel saindo pelo ladrão, uma maravilha aquilo lá. O Gilson era um bem-sucedido empresário da fé, mas o mais importante é que ele dava consultoria para quem queria abrir uma igreja. Quanto eu gasto para chegar até esse ponto em que eu tô com a igreja pronta para receber os fiéis? Um salãozinho de 100 metros quadrados, 2 caixas acústicas, um microfone. Eu vou ter aí aproximadamente R$ 1.500 de som. Cada cadeira hoje custa em torno de R$ 40. Vamos colocar 100 cadeiras aí, são R$ 4.000. Eu preciso de um contador e a assinatura de um advogado. R$ 7.500, R$ 8.000. Você hoje põe uma igreja para 100 pessoas sentadas. Sem um aluguel. Sem um aluguel. Como é que você pensa assim no nome da igreja? Qual é o que é um bom nome? Vou dar um exemplo da nossa aqui. Missão Mundial Tabernáculo de Profetas. Porque queira ou não queira, filho, quem é de Deus e quem não é de Deus é do diabo. Todo aquele que é chamado para executar uma missão mundial. Eu vou crescer. Eu sou municipal. Me espere. Eu pensei, por exemplo, num nome um pouco mais divertido, talvez fosse Pimenta do Reino. Você quer dizer Pimenta do Reino de Deus? Perfeito, né? Claro. Então eu não posso chegar no reino de Deus e dizer para você assim, olha, eu só quero esse pedacinho aqui, porque se eu comer a pimenta toda, vai me doer a garganta, vai me dar um revertério. Você tá entendendo? Não, então eu quero só um pedacinho. Certo. Então não serve. Então não, né? E se fosse, Guardiões da Fiel? Eu concordaria com esse nome se você colocasse assim: Igreja Evangélica Guardiões do Fiel. Perfeito. Porque fiel... Guardiões do Fiel. É só Deus. Muitos de vocês chegaram aqui crentes, doentes. Muitos de vocês chegaram aqui alcoólatras. Muitos de vocês chegaram aqui drogados. Mas hoje, quando você canta Reina em Mim... Eu não tinha chegado no Tabernáculo dos Profetas nem alcoólatra nem drogado. Mas eu estava chapadão com a capacidade do Gilson de magnetizar o seu público. Tanto que eu quase esqueço de revelar a ele uma questão um pouco constrangedora. Eu, de fato, não sou uma pessoa que acredito em nenhuma religião. Sim. Eu sou ateu, digamos assim. Acabei confessando para ele que eu só conseguia lembrar de Deus quando o Atlético Mineiro estava jogando. E que a cada campeonato que a gente perdia, eu acreditava menos ainda na sua existência. Eu estava começando a entender um dos segredos desse negócio. O fiel vai ao culto por causa de Deus, mas ele leva de brinde o melhor espetáculo num raio de 20 quilômetros. 16 anos numa vida perdida de drogas. Metido no meio do crime, no meio do tráfico de drogas em São Paulo, na vida prostituída, uma vida que não tinha significado nenhum. Hoje, quando eu digo... Vem com tua glória, reina em mim. É porque eu sei o que ele fez na minha vida. Levanta a tua mão pro alto e louva comigo nessa noite, em nome de Jesus. Eu tinha aproximadamente 8 anos de idade quando comecei a história de tráfico de drogas. Você chegou até que ponto, Gilson? Você cresceu, você participou de quadrilha? Como é que foi quadrilha, esse... crime organizado. O início e a fundação do PCC aqui em São Paulo. Pegou em arma? Sim, lógico, eu andava assim. Assaltou banco? Isso, chegamos a fazer sim banco, em São Paulo. Você chegou a participar de alguma ação nessa sua época de envolvimento com quadrilha e tráfico? Alguma ação que resultou em morte? Mortes foram várias. Isso eu acho que não pertine. Isso não me traz enlevo no meu testemunho. Não
não me traz gratidão no meu testemunho. Toda vez que eu falo nisso, os olhos marejam, a culpa pesa. Embora o sangue de Jesus seja suficiente para perdoar os meus pecados, Chegou a matar para alguém? zerar a minha ficha, a fazer subir, a gente fez subir muita gente. Eu tinha entrado no culto preparado para uma celebração do playback e do órgão de churrascaria. De repente, eu estava num clipe da Madonna. Brilho, paetê, coreografia, iluminação profissional. Ave Maria, o custo disso tudo, hein? Para manter o público cativo, o Gilson necessitava de um belo capital de giro, ou seja, o dízimo dos fiéis. Você viu lá a oferta lá embaixo. Todos colocaram lá dentro. Tô vendo, eles põem ali no computador o nome das pessoas. Dizem lá quando o nome da pessoa, o quanto é que essa pessoa dizimou no mês. Você fica com pena quando você bate o olho e vê que aquela pessoa, de repente, é necessitada, precisa desse dinheiro. Ou você acha que é um custo-benefício que vale a pena? Não. Por que a pessoa necessitada traz? Porque ela sabe que ela semeando, ela tem o que colher. E que conta que você faz, Gilson? Tipo, o cara te deu 100, ele recebe de volta quanto? A Bíblia diz 30, 60 e 100 vezes mais. Ainda nesta vida. Agora, você... Em quanto tempo? Não, aí eu não posso dizer, porque é a tua fé. Senhor, dá o crescimento, porque sabemos que tudo que chega... Um retorno de 100 vezes o valor investido, ainda nessa vida? Pô, se jornalista investisse na bolsa, era hora de vender todas as minhas ações do Facebook e fazer um aporte no Tabernáculo dos Profetas. Sou um servo do Senhor, nada vai me abater. Sou coberto pelo sangue, Jeová está comigo, nada pode me deter. Eles estão firmes e certos de que nós estamos cooperando com eles nesse take de filmagem. Mas a coisa não é nada disso. Que acreditando ou não, ele não passa de um instrumento nas mãos de Deus. As lições do Gilson sobre entretenimento e finanças tinham sido bem claras. Só a minha falta de fé é que ficou no ar. Por enquanto, eu ia deixar isso na mão de Deus. Eu queria dizer que eu posso não acreditar em Deus, mas eu acredito no Gilson. Se acreditou em mim, dançou. Eu continuava ateu, mas o Gilson tinha despertado em mim o modesto sonho de me tornar um Edir Macedo, um Silas Malafaia, um Valdemiro Santiago.